Diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colher gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Cindy Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, a fivela e a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e este que é o primeiro programa de 2026, né? E a gente vai começar o ano falando sobre o que, Lara? Saúde. Sobre saúde, né? Esse tema que é um tema que a gente, vez por outra, traz pra cá, às vezes dentro do tema do mês, né, da cor do mês e tudo mais. E hoje a gente tá com uma pessoa que a gente já tem, acho que mais de um ano que a gente lá botava para conseguir um tempinho na agenda. E felizmente hoje ele tá aqui com a gente. Então, Dr. Benito, muito bem-vindo ao Chama na Botina. É um prazer imenso para nós termos você aqui, principalmente fazendo aí o primeiro programa do ano. Então, já começar o ano falando sobre saúde, né? Normalmente as pessoas começam falando sobre meta, a gente vai falar sobre saúde. Então, muito bem-vindo. E como de praxe, aqui a gente pede para que você se apresente. Quem é o Dr. Benito? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, e realmente foi um ano, né? Um correndo atrás do outro e o outro se escondendo, tá? De jeito nenhum. A gente tem uma rotina um pouco puxada, né? E aí às vezes os horários não estavam batendo, mas nada melhor do que começar o ano cumprindo as nossas promessas, né? Isso era uma promessa que eu fiz para você de vir aqui, e a gente vai, graças a Deus, estão conseguindo cumprir. Então eu sou Benito, eu sou nascido em Várzea Grande, uma cidadezinha ao lado de Cuiabá, mas só nasci lá com 3 anos, fui pro Pará. Eu venho de uma família de vários estados. Eu tenho o avô paterno que é pernambucano, meu pai já é nascido no Acre, que eles foram para lá na época da Batalha da Borracha. O meu avô materno já é gaúcho, a minha avó é catarinense, eu sou mato-grossense, criado no Pará e hoje sou maranhense. Então a gente tem um longo percurso aí, já moramos em vários lugares, mas hoje a gente está sedimentado em Balsas. Desde 2001 minha família veio para cá a trabalho. Eu estudei aqui em Balsas, fiz ensino médio aqui, fiz ensino fundamental também, e depois a gente saiu aí em busca de estudar, né, de fazer as especializações. Sou formado na Universidade Federal do Tocantins em medicina. Depois eu fui para São Luís, onde eu fiz cirurgia geral e urologia na Universidade Federal do Maranhão. E em 2023 eu retornei para Balsas. E de lá para cá a gente vem construindo uma história aqui dentro da medicina. E a gente já começa o ano brincando, né? Eu sempre brinco no início do ano. Quem é que conseguiu perder peso, né? Com violência. Agora, gente, essa pergunta ficou totalmente obsoleta, tá? Porque todo mundo conseguiu perder peso. Não teve quem não conseguisse. Mas, bem-vindo, Dr. Benito. Assim, é sempre bom a gente falar de saúde, dar uma chamada nesses homens para a questão da saúde, né? A mulher a gente sabe que a mulher não tem tanto problema nessa questão de cuidado, de procurar, de investigar, de pesquisar. E os homens, eles ficam mais se escondendo, né? Eles sabem que tem alguma coisa errada, mas tipo assim, não vou lá não, porque vai que é. Não é assim? Não quer ter certeza. Não quer ter certeza. Mas fala para nós, assim, qual é essa dificuldade enorme, já que você também é homem, Dr. Benito? É justamente isso. Eu acho que é o medo de querer saber, né? O medo de saber. Então a gente vai procrastinando mesmo. E eu já fiz essa pergunta para vários homens.
E uma coisa que eles sempre tem a questão do tabu, né? Principalmente quando a gente vai falar da urologia em si, existe um tabu enorme por conta do exame da próstata. Então, a gente às vezes está em vários lugares e você vê se o cara fala assim, esse é meu cardiologista, esse ninguém quer falar, esse é meu urologista. Então, isso daí é um primeiro ponto muito importante e a gente vem de uma sociedade extremamente machista, a gente ainda não conseguiu mudar esse paradigma e essas duas coisas elas estão bem atreladas. Mas uma coisa recentemente, assim, nos últimos 2 anos que eu venho percebendo muito, é o medo de faltar. Então, os homens, eles têm aquele medo de, assim, e se eu não estiver mais presente na minha família? Então, para que eu vou atrás de um problema? Sim. E aí a gente tem que trabalhar o outro lado, né? Então, você tem que falar pro cara que ele pode estar mais presente se ele tiver mais saúde. Então, realmente, a gente bate nesse paradigma do tabu e também eu tenho notado que o homem, ele deixa de ir atrás porque ele não pode faltar dentro de casa. E não faltar dentro de casa é estar sempre trabalhando e sempre se deixando para depois. Então a gente vê que essas duas coisas são, dentro da urologia, são as coisas que mais chamam a atenção da gente nesse momento, quando a gente fala, vai pensar, né, por que o homem não vai atrás de se cuidar. A questão, né, como você falou. E aí, a gente entra na qual faixa etária tem mais problema da questão do exame, porque a gente sabe que eu posso de repente fazer um exame de sangue, eu posso fazer outros testes, eu posso fazer uma ultrassom de próstata. Isso. Eu ia dizer outra coisa. Aí fiquei pensando. E que talvez, não sei se o que eu tô falando é besteira, por favor. Que eu possa demorar um pouco para o exame de toque. Isso é fato, que teria todas essas outras possibilidades, até chegar até você e você falar, não, agora com essa taxa aqui, com essa imagem que veio do ultrassom, a gente vai precisar fazer o toque. Sim. Falando especificamente da saúde masculina e mais precisamente do exame de próstata, a gente precisa, é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia que todos os homens a partir de 50 anos de idade iniciem o rastreio do câncer de próstata. Então, em alguns casos, quando a gente tem a história familiar positiva, ou seja, eu sou homem e meu irmão ou meu pai teve câncer de próstata, eu preciso começar antes, 5 a 10 anos antes. Então, em torno de 40 a 45 anos, eu preciso iniciar o meu rastreio. O rastreio do câncer de próstata, ele é feito de 2 formas e são exames complementares. Eu não posso falar para você que apenas o exame de sangue ele é suficiente. Ele é um dos nossos melhores marcadores. Então eu vou lá, coleto o exame chamado PSA, ele tem um valor de referência e a gente vai estratificar ele de acordo com a idade. Se eu tenho uma alteração, eu já tenho um indício que eu preciso fazer uma investigação mais a fundo para ver se eu não estou diante de um câncer de próstata. Mas 20% dos pacientes, eles têm um PSA normal. E quando a gente vai no toque, o toque está alterado. Então, 20% dos cânceres que a gente faz diagnóstico hoje, a gente tem um exame de sangue normal, mas tem um toque alterado. Então, eu não posso falar para você que eu posso deixar de fazer o toque porque o PSA está normal. Seria uma loteria, né? Eu estaria sendo negligente, porque hoje 20% dos cânceres são diagnosticados, a suspeita se inicia a partir do toque, onde a gente faz o toque para avaliar a consistência da próstata e a presença ou não de algum nódulo. Então, aí, nesse momento, a gente tem uma evidência de que a gente precisa continuar a nossa investigação. Então, eles são realmente exames complementares. Uma vez que eu deixo de fazer um ou o outro, eu estou possivelmente negligenciando algum problema. Então, a gente vê muita piadinha na internet, né? O homem já foi para a lua, o homem queria ver uma fratura, inventou raio-x, queria ver uma pedra no rim, inventou a tomografia, agora para fazer o exame de próstata, ainda tem que fazer o toque. E realmente precisa fazer o toque. Por quê? A gente tem um exame muito legal, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame excelente. Nunca tinha ouvido falar. É um exame excelente, ele vem cada vez mais refinando
os critérios de avaliação. Mas é um exame ainda que também não tem uma sensibilidade tão boa. Ainda passam alguns pacientes que têm alteração, mas não são detectadas ao método. Então, Faz aqui em Balsas? faz aqui em Balsas. A gente tem aparelho de ressonância em algumas clínicas e faz aqui em Balsas. Só que a gente não pode confiar 100% nele ainda. A gente acredita que num curto intervalo de tempo ele vai evoluir ainda mais, vão se criar critérios melhores e talvez a gente possa abandonar o toque. Mas ainda a gente não tem uma confiança 100%. É o exame. Nossa, essa questão do 20%, porque quando a gente olha às vezes 20%, se a gente olha 20%, eu, Ediana, sou 100%. 20% de mim tem risco de ter alguma doença. Não parece assim até que é pouco, mas olhar isso para um universo, né? Vamos fazer uma conta aqui. Vamos imaginar, Balsas, eu vou arredondar os números, tá, gente? Não vou falar números reais. Balsas tem 100 mil habitantes. Se Balsas tem 50% homens e 50% mulheres, a gente está falando que tem 50 mil homens. 20% de 50 mil homens são 10 mil homens que podem ter. Exatamente. Se não fizer, rastreio adequado e tal. E que pode, né? Assim, o meu PSA deu normal, então tá tranquilo. Ele pode estar nessa, porque a gente sabe, doutor Benito, que alguns médicos pedem o PSA, mas não são urologistas, mas eles pedem para dar uma conferida, porque sabe que o homem rola mesmo, então pede logo. E olhou, não, teu PSA tá normal, mas eu te sugiro, por causa da tua idade, que você vá. Aí o cara, mas meu PSA tá normal. O que eu vou fazer lá, né? Tá tudo certo. Então, assim, agora com essa informação, eu acredito que vai acender alguma coisa, né? Porque, cara, tu não vai querer jogar com a tua vida numa loteria. Eu não sou os 20%. Se for imaginar, né, que nem a Diana fez a conta, 10 pacientes seu hoje que entraram no consultório, quer dizer, 2. Cara, é muita probabilidade. É uma chance aumentada. O que eu acho pior, também é uma pergunta que eu vou fazer, não sei se procede, que o homem pode viver até 20 anos com um CA de próstata sem nada, né? Sem alterar nada, sem... Exato. É isso. A gente sempre conversa com os pacientes quando a gente chega ao diagnóstico de um câncer de próstata. E não é um diagnóstico fácil de você dar ao paciente, é uma conversa que envolve muita coisa, mas a gente tem que também se apegar às coisas boas. Então, assim, por mais que seja um câncer, que seja maligno, dentre os cânceres, o câncer de próstata ele tem uma característica que nos dá uma certa tranquilidade. É o que a gente chama de câncer indolente. É uma doença que ela demora muito tempo para mudar de estágio. Então, se eu tenho um paciente com estágio inicial, ele vai demorar de 10 a 15 anos para mudar de estágio. Então, às vezes, a gente pega até um paciente com doença avançada e a gente sabe que para ele chegar no estágio terminal, ainda vai se passar muito tempo. Então, realmente existe a isso. A probabilidade de cura é bem alta. É bem alta. Se a gente consegue fazer a detecção de um câncer de próstata inicial, a gente tem até 90% de chance de cura. Nossa, que então, é uma coisa realmente... E a gente tem cirurgia hoje que são muito benéficas, que trazem uma alta chance de cura. A gente tem a radioterapia associada à hormonioterapia, que é a mesma taxa de cura da cirurgia e podem ser feitas em terapias combinadas também. Então a gente tem muitas estratégias para tratar o câncer de próstata, para evitar que ele continue progredindo. Então, assim, dos cânceres é um dos menos piores para a gente ter, mas não deixa de ser um câncer. Está muito próximo de outros órgãos aqui. E são cânceres mais agressivos, né? Eles têm uma capacidade de se espalhar muito rápido, que é diferente do câncer de próstata. Ele demora tanto para evolução ali, doutor. O que você é a característica desse CA especificamente. Exatamente. E vai variar muito do componente genético. Às vezes a gente tem alguns cânceres de próstata que mudam um pouco o componente genético e eles são muito mais agressivos. Então, assim, também não é uma... Não é uma regra geral. É uma regra geral, a gente tem exceções, mas a maioria dos cânceres de próstata são cânceres que demoram muito para evoluir. E também o que a gente vê em alguns estudos, a gente pega estudos americanos que eles abordam muito os pacientes que chegam ao IML e tudo, e faz biópsia, essas coisas, mesmo depois do paciente que já veio a óbito, mas para questão de estudo. E a gente vê que
quanto mais próximo dos 100 anos, a maioria dos homens tem câncer de próstata. Sério? Então gira em torno aí de 80%, 70%, 80% dos pacientes vão chegar próximo aos 100 anos com câncer de próstata e completamente assintomáticos. Então é uma coisa assim, tem A uns, natureza. a natureza, Fome. exatamente. Nesse caso ela nos ajuda muito, né? De certa forma benéfica, né? É. Doutor Benito, quando a gente fala de saúde na região, como que eu chamo a região? É urinária? Não. Urológica? Não, Geniturinário. Geniturinária. Genital e urinário. Então, a sua atuação, ela explica pra gente qual que é a sua área de atuação. Se é só homens, é mulheres, como que é? Isso. A urologia, até quando eu estava fazendo a especialização de cirurgia geral, que é um pré-requisito para a gente poder fazer urologia, porque é uma especialidade cirúrgica, uma das coisas que me chamou muito a atenção da urologia foi porque você navega em todos os mares. Então a gente tem a uropediatria, aonde nós vamos tratar as crianças. Então a criancinha que nasceu com fimose, com testículo não descido, com a má formação no canal urinário ou mesmo no rim, então a gente já tem um primeiro campo de atuação. A gente tem a uroginecologia, aonde nós vamos atuar nas mulheres nos distúrbios miccionais. Então uma incontinência urinária, um prolapso, uma bexiga baixa, uma infecção urinária de repetição, então a gente também atua muito. E as mulheres também formam muitos cálculos renais, então a gente também atua nessa área. E o homem como um todo, né? Então a gente vai atuar ali na adolescência, nas orientações sexuais, nós vamos atuar nos homens adultos, e aí a gente vai desde os adultos jovens, onde a gente tem os distúrbios sexuais que são muito frequentes, ainda mais hoje com o estresse e tudo, então a gente tem ejaculação precoce, a gente tem disfunção erétil que acometem uma grande parcela dos homens jovens. E os homens adultos a gente vai fazer o rastreio do câncer de próstata, que é o maior foco, né? Fala em urologia, todo mundo pensa em próstata, só câncer de próstata, que é a nossa atuação. Então, é uma especialidade que realmente abrange todo mundo. A gente trata homens, trata mulheres, trata crianças. Então, é uma especialidade a melhor que tem. E essa questão, assim, você falou uma coisa que eu fico preocupada, né? Porque, assim, cara, já é um tabu essa questão da virilidade. E aí você está falando de homens jovens. Qual é essa faixa etária para a gente ter uma noção, doutor Benito? Porque eu, por exemplo, eu me acho mega jovem, mas eu sei que eu não entro. Então, assim, qual é essa faixa de idade, né? A gente sabe que 6.0 já é entrando na terceira idade, apesar de que hoje eu acho que essa conta ela não é uma conta muito bem feita, porque tanto mulheres quanto homens 60 estão no auge, né? Graças a Deus, assim, medicina, refeição, tudo ajudou muito para que a gente chegasse nessa idade bem, né? Com saúde, com disposição. Mas essa faixa etária, qual seria? 25, 30? De jovens. De 20 a 40 anos. 20 a 40 ainda é jovem? Que maravilha! Não, eu tô assustada com 20, com questão de disfunção erétil, porque 20 anos, quanto de testosterona você tem num corpo masculino? Mas assim, em torno de uns 700, 800. Assim, vai depender muito do estilo de vida do jovem. Sim. Um jovem que tem uma boa alimentação, ativo, academia e tudo, com certeza faz de cigarro. Exato. Esse panorama perfeito, com certeza a testosterona dele vai estar lá nos limites superiores, porque é da idade, é esperado isso daí. Mas quando a gente fala dos distúrbios sexuais, a testosterona, ela é um dos pequenos fatores que se somam ao todo, entendeu? Então tem muitas outras coisas, e nesse período o que mais impacta é a questão psicológica. Então quer dizer, eu posso estar com a minha testo alta,
Então não tem nada a ver, né? Isso também, ó, tá vendo, gente? Isso daí é outro mito que você tá achando, mas a minha testo tá lá no topo, eu vou fazer injeção de testo, mas pode ser que não seja única e exclusivamente isso. Exatamente. E hoje a gente fazendo uma análise superficial do perfil dos jovens de hoje, a gente vê que a criação vem de um jeito um pouco diferente e às vezes a gente tem muita fragilidade emocional. Então a pessoa passa por um estresse, passa por um momento, recebeu um não, e tudo isso gera um estresse. Aquela fase entre sair ali do ensino médio para a faculdade, essa coisa de estar naquela fase ali de um pouco mais já jovem mesmo, então espera-se uma postura diferente, espera-se que ele passe na faculdade, por exemplo, coisas desse tipo. Exatamente. Seria uma das coisas que mais... Isso, tudo isso impacta. É um pouco... Relacionamento também. Alguém que já tá namorando e eu não tô. Exato. Às vezes até o fato de você ter um namoro mais prolongado, você termina aquele namoro e quando você vai em busca de um novo relacionamento, é o momento que a gente mais recebe os pacientes no consultório, nas trocas de relacionamento. Então ele já tinha uma relação construída, ele já tinha confiança naquele momento, ele já viveu aquele momento várias vezes e de repente o cenário muda, ele está diante de uma nova parceira, são novas experiências e isso tudo gera uma certa ansiedade. E na ansiedade a gente libera um hormônio que não é favorável na relação, que é a adrenalina. Você tá ansioso, você tá nervoso, você fica pálido, seu coração bate mais forte. Mas isso seria normal? Seria normal. Assim, tipo, antigamente isso era considerado mais normal e hoje afeta mais? Exatamente. É só pra, tipo assim, se a gente consegue comparar se isso antigamente era visto dessa forma, inclusive pela urologia. Era visto da mesma forma, só que o perfil do jovem hoje mudou. Eles não estão mais tão preparados para situações que causam incômodo. Então, diante dessas pequenas mudanças, gera um impacto maior. E aí há um desfecho pior. Da falta de confiança, eu sempre uso um exemplo com meus pacientes, que todos gostam, a maioria gostam de futebol. Você tem aquele atacante, número 9, fazedor de gol. Ele entra na maré ruim, ele não faz mais gol. E é um jogo, 2, 3, 4, às vezes 10, até ele fazer um novo gol, restabelecer a confiança e voltar a ser quem era. Então a confiança impacta muito. E hoje um problema grande que a gente tem se chama celular. Antigamente você tinha um trabalho, você tinha uma empresa, você estava lá, você vivenciava o problema, a rotina da sua empresa, você fechava o portão e ia para casa, o problema ficava lá. Hoje, independente de onde você esteja, o problema está atrás de ti. E aí esse problema te tira daquela base, daquele conforto, e isso gera estresse. Estresse, já vem uma série de hormônios que vão todos desbalanceando, aumenta um, abaixa o outro, eu não durmo direito, eu não produzo a testosterona adequada, então todo o meu ciclo circadiano é alterado e a minha produção hormonal se altera e todos os desfechos ruins vêm junto. E o homem se cobra muito, como a gente falou no início, a masculinidade, o machismo está muito atrelado e a virilidade também. Então uma vez naquele dia talvez não fosse o dia ideal para você ter uma relação, mas você quis cumprir o seu papel. E aquela situação toda, aquele estresse, não fez com que você tivesse o desempenho que você esperava. Às vezes você não conseguiu ter uma relação. E isso, para a próxima relação, já vem aquela carga de culpa, aquele peso nas costas, e acontece de uma expectativa ruim, né? Tipo, e agora? Será? Exato, a adrenalina sobe e você leva um susto. E esse trenzinho aqui manda no corpo todo, né? Que essa massa cinzenta aqui, ela faz o que ela quer. Exatamente. Então a gente pega os pacientes muito jovens que estão iniciando as suas relações e começando, eles também estão muito ansiosos e estressados com o novo. Você pega o paciente de 35, 40 anos, que é um paciente já experiente, vivido, mas às vezes no mercado de trabalho ele está vivendo o auge, dando tudo que pode, estressado, e acontece a mesma coisa. E mais para frente aí a gente já vai... mas aí já é uma questão normal da natureza. A sua mulher entra na menopausa, o homem entra também, pode entrar e tem baixa de hormônio e tudo, e aí já é um outro cenário diferente. Mas no nosso consultório, o adulto jovem, 80% deles
as queixas são relacionadas a questões sexuais. Eu acredito assim, sabe, doutor Benito? Tenho conhecidos, né, que têm filhos, eu tenho filhos jovens, e eu vejo, né, leio bastante, eu vejo muitas matérias, e essa questão do performar. Eu não consigo conceber o porquê dessa meninada tá com essa intenção de performar. Sabe? Tem que ser o melhor, tem que ser isso, eu tenho que dar 112%, porque a menina vai esperar isso de mim, porque daí, sabe? Eu acho que ele não sabe nem o que é, né? Assim, vamos só colocar uns Z's aqui, então, que é aquela história, né? O que é que a outra pessoa tá esperando, afinal de contas, né? A conversa parece que fica no outro. E é uma diferença, assim, que eu coloco para isso, é que não é apenas essa questão do performance, né? E nisso eu ando vendo, assim, meninada conversando, muitas vezes a gente tá em roda e tem meninada. Quando eles falam que estão no azulzinho, eu literalmente olho pro lado e digo, oi, quantos anos você tem? Quem receitou? Não. Falei, cara, mas... Enfim, né, doutor? E aí, eles estão muito nesse trem mesmo? Então, isso é uma evidência desnecessária, no caso, assim, seria uma coisa desnecessária para ele. Extremamente desnecessária. Porque ele não tem noção do porquê da disfunção. Então ele tá tomando uma coisa que vai resolver ele 2 minutos, mas a cabeça não tá ajudando. Não é igual tá com dor de cabeça e tomar de pirona. Exatamente. Eu gosto de um exemplo que é o prego no pneu do carro. Não adianta botar ar se não tirar o prego. A gente tem que tratar causas e não consequências. E aí esse é o grande problema. Hoje, e a gente vê do performar, performar não é um problema. Performar é o que a gente espera e gostaria. Eu, pelo menos, tento sempre, no que eu faço, ter o meu melhor desempenho. Mas a gente tem que saber a custas de quê? Tem várias outras maneiras dele performar nesse assunto, mas a gente sempre prefere o caminho mais curto das coisas. Então, por que não procurar um psicólogo, ou às vezes um psiquiatra, ou um urologista, para ter uma conversa aberta, para entender o motivo daquilo? É muito mais fácil você ouvir as propagandas, ir lá comprar um comprimidinho e tomar. Ou o amigo falou, né? Certo pra mim, vai lá. Vai lá e toma. E às vezes, o que a gente vê muito hoje? Por exemplo, o azulzinho, a tadalafila, que são as medicações que a gente mais ouve falar. São medicações utilizadas para disfunção erétil, para problema de ereção. E a gente vê uma sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais estressada, e onde a ejaculação precoce é muito evidente. E essas medicações não tratam ejaculação precoce. Mas a gente vê muitos pacientes que chegam no consultório tomando essas medicações para essa finalidade. Então há até uma confusão de conceitos, de tratamentos, e é uma medicação barata, não precisa de prescrição, de prescrição médica. Então, realmente, a tadalafila no ano de 2024 foi a medicação que teve o maior aumento de vendas. Sério? Não foi o remédio mais vendido, mas aquele que proporcionalmente aumentou o número de vendas. Porque assim, ela faz uma vasodilatação, então vai melhorar a oxigenação. E aí entende-se também que pode ser para todos os músculos. Então a gente vê muitos profissionais de academia, assim, muitas pessoas que vão à academia tomando até tadalafila como pré-treino. Mas ela é... Mas tá uma cara que você fez bem aí? Não, é porque... desculpa, pode continuar. Mas assim, ela é uma medicação que foi criada para uma vasodilatação um pouco mais seletiva. Então ela dilata mais os vasos sanguíneos que estão no pênis. Então ela foi criada para isso, para induzir uma ereção, para que o paciente que esteja ali com uma dificuldade... Ou seja, e aí qual que é a indicação dela? Disfunção erétil. Para pessoas que têm o diagnóstico disso, né? Exato. Ou, aí vamos lá, só para complementar essa sua fala, a gente tecnicamente tem uma faixa etária que já entra nessa característica, ou independente de faixa etária?
para prescrição médica. Independe. Aí independe. Depende da faixa etária. Porque assim, se eu tenho um paciente jovem com problema de ereção por falta de confiança na mudança de um relacionamento, talvez a tadalafila seja um medicamento excelente para ele. Porque ele vai tomar, essa medicação vai induzir que ele tenha uma ereção e ele vai restabelecer a confiança dele e vai entender que está tudo normal. Ok. Mas eu também tenho... Seria temporário. Exato. E eu também tenho aquele paciente que já é adulto, já é um senhor, que a gente dosou todos os hormônios, as taxas hormonais estão ok, mas ele está fazendo um problema circulatório peniano, aonde essa medicação vai se encaixar perfeitamente também. Então, assim, não é cada coisa no seu quadradinho. É uma medicação que ela anda em todos os cenários masculinos. Mas aí entra também numa coisa que eu também já ouvi falar. Mulheres fazendo uso da Tadala. Tu já ouviu isso? Sim, e a gente tem o uso da tadalafila no perfil feminino de várias formas diferentes. A gente entra também no pré-treino, como o pré-treino, vasodilatação, dá o famoso bump em tudo, para ter mais energia, chegar mais sangue no músculo, oxigenar melhor. É uma das coisas. E o clitóris é um resquício de pênis. Então, a mulher, quando foi virar mulher, teve ausência de testosterona, o clitóris não evoluiu para pênis. Então, quando a mulher toma a testosterona, ela também faz uma vasodilatação do clitóris. Mas isso é um efeito mínimo. Então, não tem nenhum estudo que comprove, mas pode-se aumentar a sensibilidade e o prazer. Fake em geral. Fake em geral, né, galera? Quando a pessoa, ou seja o jovem ou mesmo o adulto, mas principalmente acho que no caso do jovem, ele tem essa disfunção e a maioria das vezes, então, a causa é externa. Então, ele precisa tratar essa causa externa, mas igual você falou, temporariamente, aquilo serviria como um suporte. Normalmente, qual seria uma recomendação de tempo de uso ou se isso é independente? Porque, por exemplo, a gente está dependendo do tratamento médico, você fica ali 7 dias, 15 dias, durante 2 meses. Como ele não é um medicamento de uso contínuo, né? Acho que não sei se eu estou me expressando corretamente. Ele não é um medicamento de uso contínuo. Então, ele vai usar quando ele for ter relação. Então, ele poderia usar isso ad eterno ou há alguma recomendação no sentido de tempo? Quando a gente tem um paciente que não tem alteração de perfil hormonal, não tem nenhuma doença crônica que possa justificar a disfunção erétil, geralmente esses tratamentos eles são temporários. E a gente não tem um tempo pré-determinado como um antibiótico ou um anti-inflamatório que você vai falar, você vai tomar esse comprimido de manhã e de noite durante 7 dias, ou enfim, um tratamento mais específico. A gente tem 2 tipos de tadalafila, a de uso diário, com a dose mais baixa, que ele pode fazer uso todo dia. E temos a de 20 mg, que é apenas no momento da relação. 2 horas antes da relação, você toma a medicação, para 2 horas depois, tá? Tu tem que ter bem feito. Horário marcado. Exatamente. Tá pronto. E assim, aqui, não há uma regra, não há um tempo pré-determinado. Okay. O que a gente nota nos pacientes que precisam da tadalafila para esse suporte emocional, vamos dizer? Eles mesmos chegam no consultório e falam assim, nossa doutor, comecei tomando a medicação, tive um desempenho satisfatório e agora eu tô até me esquecendo de tomar a medicação. Que maravilha. Isso é bom, né? Então é o momento do paciente parar. Ele já sabe. E geralmente quando os pacientes falam isso, eu peço para ele, fala de novo o que você me falou. Aí ele repete. Aí eu falo assim, você está entendendo o que você está me falando? Aí ele sempre faz aquela cara assim, é mesmo, né? Que eu bom. não precisava ter voltado aqui para te falar que eu não preciso mais tomar a medicação. Você está fazendo especialização aqui em psico alguma coisa também? A medicina sexual, a gente navega muito no âmbito da psicologia e da psiquiatria, porque realmente, às vezes, é só apoio emocional. Porque dentro de casa, antes do apoio, vem a cobrança. Então, a mulher, primeiro ela dá uma chamada, uma cobrança para ver se tira o marido da zona de conforto.
Aí depois ela vê que isso pode piorar as coisas, aí vem o apoio, mas aí quem já está com um problema enraizado é o paciente. Então realmente é um dos assuntos bem delicados do nosso Quando consultório. a gente fala do jovem, não deixa de ser o mesmo problema, porque no final das contas a família às vezes não consegue perceber, né? Uhum, Que o jovem tá com aquele problema, né? exato. Porque Até porque é um assunto que quase ninguém conversa, não sei conversar a respeito não é disso. fácil, Não. né? E eu acho que não é um assunto fácil, na verdade. Assim, acho que para a maioria das mães, ou seja, por falta de preparo, ou por falta, às vezes, de espaço mesmo ali E no nesse, assunto que é nesse cenário familiar, quando a gente tem o jovem e a presença do pai ou da mãe, a gente só vive de extremos. Não tem aquela mãe que acompanha até na porta e deixa o filho entrar para ter a consulta. Ou a gente tem aquela mãe que sabe 100% do assunto, onde a criança ou o jovem Tem uma ele liberdade. tem uma liberdade muito grande com a mãe ou com o pai, às vezes até com os dois, e chegam lá e abrem e falam, minha mãe sabe, eu já falei, tá acontecendo isso. Ou a gente tem a família totalmente omissa. E da maioria da família omissa não é porque eles querem, é porque eles não sabem do assunto. O jovem realmente não conversa dentro de casa sobre esse assunto. Às vezes ele não vem nem em consulta, que a gente tem a modalidade de consulta online. Sim. Então eles marcam consulta online, às vezes você quer iniciar uma chamada por vídeo, eles não aparecem, eles vivem no anonimato mesmo. E isso é até um problema, né? Dificulta ainda mais o tratamento. Dr. Benito, dizem, né? Eu já vi isso em vários podcasts, que tem um agravante, porque assim também tem uma meninada, justamente nessa questão do celular, que estão muito, é muito fácil hoje você ter pornografia, muito fácil. Então muitas vezes eles veem aquilo e acham que aquilo é o normal, né? O cara 2, 3 horas, eles acham que aquilo seria o normal para que a parceira de repente ficasse feliz e saltitante. Então isso também é um desserviço, mas infelizmente eu tenho tudo na palma da minha mão hoje em dia. Então nós já falamos isso aqui, né, Diana? Eu volto a repetir, eu quero que de repente você fale sobre isso. Mães, por favor, dê uma olhada, bloqueie. Pai, se tu recebeu de algum amigo que não tem o que fazer um videozinho desse, deleta, porque o teu filho pega o teu celular. E eles desmontam o celular da gente. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Porque não é a hora de estar entrando em contato com esse tipo de coisa, e uma coisa que só presta de serviço mostra o que não é fato. Isso tem acontecido? Aparece criança, adolescente? Olha, gente, eu fico agoniada. Muita frequência. E o que a gente mais pega são os jovens que iniciaram na pornografia muito cedo, né, pela facilidade do acesso, e junto com a pornografia vem a obsessão. E Ela aí, vicia, né? Porque ela dá muita dopamina. Exatamente. E junto com isso vem a masturbação. Então a gente tem o jovem que ele não consegue sair do cenário da pornografia, ele não consegue se desvincular daquilo. Quando ele está diante da relação ali ao vivo, ele não consegue performar, justamente porque ele trava, porque ele... A visão dele está distorcida sobre o fato. Porque acha que completamente... aquilo que ele viu, que é um vídeo produzido, Que vai não é, né? Que a mulher vai ficar ali. E aí tem relatos assim de pacientes que assim, doutor, já tentei de todos os jeitos, não dou conta, mas eu consigo me masturbar na frente da minha parceira. Ou seja, ele se vinculou àquilo dali, e aí já foge um pouco da urologia. Aí a gente já precisa de ajuda do psiquiatra mesmo, psicológico, apoio multidisciplinar, porque são coisas bem difíceis. É vício mesmo. É vício, e é um vício que eu tenho visto, que eu não falei, eu gosto muito de podcast sobre saúde, que a deturpação está levando, inclusive, à obsessão, né? E aí pode desencadear até por uma pessoa que vai cometer abusos, porque para ela aquilo é o correto. Exatamente. E nesses vídeos também a gente não vê limites, né? Não, exatamente. E aí a vida real é um pouco diferente, né? E
Às vezes bem diferente. Começa a ter essa confusão do que é certo e errado, de limites. A gente está vendo muito hoje, doutor Benito, um grau muito alto de agressividade masculina. Quando eu vou fazer, eu não estou entrando na esfera de sexo frágil. É o que a gente vê em noticiários. Os homens, sabe, muito, muito agressivos. A gente sabe que tem violência contra a mulher, tudo, mas uma violência que eu tô falando, aquela pessoa que nunca deu sintomas, e essa pessoa tá num lugar público, tá num lugar aberto. A gente viu aquele cara com 60 socos na moça. Semana passada foi um americano que também bateu na namorada aqui no Brasil, também com aquela explosão de agressividade. Isso teria a ver com essa questão psicológica e com esses usos desenfreados dessas medicações? Assim, eu sei que talvez não seja estudo, que essa pergunta minha seja muito absurda. Não estou querendo justificar a agressividade, mas a gente tem que ter um início, um start, para a gente saber o porquê disso. Porque essa raiva muito grande contra a pessoa que está contigo há muito tempo, se você nunca foi um cara violento. Sim. A gente sabe que a importância dos hormônios. Vamos falar de testosterona. Testosterona muito baixa é prejudicial à saúde, aumenta risco de infarto. O homem, enfim, tem uma... Porque a testo da mulher é baixinha. Tem que ser baixo, senão ela seria homem. Então, galera que tá com 600 de testosterona, não digo nada. Exatamente, isso é mais um problema de saúde. Isso é mais coisa. Então a gente sabe que também os níveis de testosterona, quando muito altos, eles também aumentam o risco de várias outras doenças, das mesmas, né? Assim, risco cardiovascular aumenta muito. E junto vem a agressividade, é uma coisa natural. Por quê? Porque quanto mais testosterona, maior a virilidade, maior a sua sensação de poder, de bem-estar, e você pode acabar incorrendo nessas agressividades. E essas matérias que a gente vê muito, assim, é difícil a gente taxar, porque a gente não sabe se aquela pessoa estava ou não usando alguma coisa. Tem droga, tem tudo. Mas sim, quando a gente tem altas taxas de testosterona, a gente tende a ter um indivíduo mais agressivo. Isso é fato. Agora a gente não pode generalizar. Sim. Não, é que essas perguntas, né, Diana, a gente faz porque a gente sabe, eu volto a dizer, né, que hoje, infelizmente, voltando ao assunto desse aparelhinho de palma de mão, eu consigo comprar tudo que eu quero aqui. Testosterona, essas canetinhas, sem passar por médico, sem passar por farmácia, isso chega na porta da minha casa. E eu conheci uma mãe que o porteiro do condomínio teve uma sensibilidade grande de chegar para ela e falar: olha, chegou uma medicação para sua casa no nome do teu filho, mas não era de farmácia, não era. E ela foi atrás e destruiu o quarto e achou um moleque de 14 anos e era testosterona. Por quê? Academia. Então, isso é muito fácil, né, doutor Benito? E eles não entendem que eles não podem, que a testo deles já é uma testo para aquela idade, que não adianta. E aí a gente está vendo esse pessoal chegar aos 40 totalmente adoecidos, porque eles fizeram um uso de medicação que não era para ser feita, para poder, sei lá. Ai, não entendo. Nossa Senhora. É o formar a qualquer custo. A gente não sabe esperar o momento correto das coisas, você não sabe dar o seu melhor, você não sabe percorrer o caminho até o final, você quer as coisas mais curtas, né? O que eu posso fazer para ganhar tempo? E às vezes isso é completamente diferente de ter saúde, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, o preço das coisas chega, né? Vão chegar. É isso muito... Assim, a gente está vivendo uma realidade bem difícil dentro da medicina por conta da comercialização da medicina. Assim, existe a medicina tradicional, ela tem um preço, ela tem um custo, ela tem um valor, como ela sempre teve. Isso a gente não vai mudar. Mas a gente começou a pegar os caminhos mais curtos e a tornar isso daí vendável.
Começamos a comercializar algumas coisas que está descaracterizando completamente a medicina. Eu não estou falando apenas de medicamentos. Sim. Estou falando, às vezes, até Do serviço em si. do serviço em si, dos cursos, das especializações. Então é muito mais fácil hoje, assim, um curso de final de semana, uma atualização, uma especialização, uma pós-graduação é importante? Ela é extremamente importante. Mas para o médico que já é capacitado, que já é formado, que entende do assunto, onde ele vai lá melhorar, ele vai lá se atualizar. O que aconteceu no último ano? Né? Aí o que aconteceu com isso? Viu-se a oportunidade de se vender cursos, de formar novos especialistas Um final de semana. dessas 6 horas. superficiais. E aí você incorre em quê? Em receitas de bolo. Ó, você vai fazer isso, você vai pedir esses exames, se der assim você vai fazer isso, e você começa a vender produtos. E a venda desses produtos, prescritas por um médico, de uma especialização que cortou caminhos também, é muito importante, assim, é muito boa num primeiro momento, onde você atinge lugares inacreditáveis em tão pouco tempo. Mas e depois? Eu vou falar do meu cenário urológico. Diariamente, a gente não fica um dia sem atender no consultório pacientes que fizeram uso abusivo de testosterona, sem saber o que estava usando, sim, sabendo o que estava usando, mas sem saber as complicações. Consequências. Aí paciente chega com disfunção erétil, paciente chega infértil, e esses pacientes, eles querem que eu resolva o problema deles. No instalar de dedo, inclusive. Então, a causa infertilidade idem. Também Pro homem. pro homem. E aí o que acontece? Eu sempre pergunto, você tomou? Tomei. Quando você foi tomar, quem te passou, te explicou isso, isso e isso? Não. Eu faço questão de devolver o dinheiro dos meus pacientes e que ele volte ao médico que prescreveu, pelo menos para o médico poder falar para ele tudo o que poderia acontecer. Para num segundo momento ele voltar sabendo do que se trata para eu poder ajudar ele. Porque senão depois a culpa ainda vai ser minha. Com certeza. Que não consegui Bom, resolver um problema feito por uma prescrição. Pergunta de imediato para essa questão. É reversível a infertilidade? a questão da infertilidade? Na maioria das vezes, sim. Que bom. Mas vai demandar um tratamento que é muito mais caro do que o da tomar simplesmente a testosterona. Fora o psicológico. E assim, e aí às vezes as pessoas chegam e querem as coisas para ontem. Claro. Elas acham que para você, humano, né? você reverter uma infertilidade causada pelo uso abusivo de um hormônio é tão fácil quanto o efeito benéfico do hormônio quando você aplica. Se eu aplicar um hormônio hoje, em 12 a 3 dias, eu já estou vivendo outra vida. O hormônio ele tem um efeito. A gente tem vários tipos de drogas diferentes. Então é muito benéfico, assim, o efeito é muito bom. Agora corrigir do problema, né? corrigir do problema pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas também mulher cobrando que quer filho. Exatamente. E tu nunca falou pra ela que você fez mercadoria, pra não dizer outra palavra. É bem complicado. É porque realmente assim tem, por exemplo, um tempo associado à questão da infertilidade, por exemplo, entre a pessoa começar a tomar e ela ter esse efeito. Por exemplo, se a pessoa tomar só uma dose, pode acontecer também? Pode. Caramba! Gente, vocês estão escutando isso? Assim, eu tô aqui. Cada organismo reage de uma forma. Eu sou muito desinformada sobre isso. Tem gente que toma uma dose de testosterona. Não, eu sou muito desinformada desse assunto porque não é algo que nunca me chamou a atenção. Pelo contrário, me chama a atenção que eu olho uma galera que a gente percebe, né? Olhando para o físico, a gente percebe que a pessoa não é simplesmente levantar peso, e aí eu fico, né? Tem necessidade? E aí quando você tá falando isso, quer dizer, na minha cabeça tá passando que tem eventualmente alguém que vai tomar só uma vez, mas vai ter gente que realmente vai tomar durante muito tempo, quer dizer, essa pessoa vai ter um estrago provavelmente muito maior, né? No cenário do hormônio, eu não sou contra o hormônio. Eu prescrevo. Não é sobre isso, não é sobre ser contra. Prescrevo hormônios para os meus pacientes. Prescrito com indicação, não é para performar, isso não é uma
Isso não é sobre Medicação, desempenho, É né? linha de trabalho minha, o desempenho não é. E a gente prescreve com certa frequência os hormônios, porque fazem parte do catálogo de tratamento nosso. Mas dentro disso daí, tem aqueles que fazem o uso realmente abusivo. Tem gente que toma uma dose e para voltar ao normal vai demorar 1 mês, 2, 10 meses, 2 anos. Tem gente que toma testosterona durante anos, e com 6, 8 semanas ali, que é o prazo do testículo voltar a trabalhar, já volta ao normal. E tem gente que toma testosterona e não acontece absolutamente nada. Eu vou te dar um exemplo de um paciente meu. E eu brinquei até com ele e falei assim: a espécie não acaba por conta de pessoas como você. Ele vinha tomando testosterona semanal, há mais de 2 anos, e ele chegou lá com o desejo de engravidar a esposa. Então ele queria fazer o processo de desmame, tomar as medicações, voltar à produção normal de testosterona, fazer tudo. Eu falei assim: tá, não para ainda. Vamos dosar teus hormônios, fazer um espermograma para ver como é que estão as coisas. Então, bem provavelmente esses hormônios vão vir assim, e o seu espermograma vai vir zerado. Tá bom, ele chegou lá, o espermograma dele tinha 270 milhões de espermatozoides. O normal é acima de 34 milhões, ou seja, ele tinha muito espermatozoide. Mas é um organismo único. Assim, né? Mesmo utilizando. Aí ele falou assim: o que eu faço? Eu falei assim: continua tomando testosterona e continua namorando, vai dar certo. Vai dar certo. 2 semanas depois ele voltou: olha, minha esposa já era grávida. Eu falei: parabéns, então vida que segue. Mas é a exceção à regra. Exceção da regra. Então a gente não dá conta de falar assim: você tomou uma dose e você vai voltar ao normal. Não, você tomou uma dose, não vai acontecer nada. Então isso daí é realmente uma roleta russa, uma loteria. Né? Doutor Benito, explica para mim uma coisa. Como é que, por exemplo, eu faço reposição hormonal, super recomendo para mulheres que podem, que não tem problemas. Eu sei que eu tenho amigas que não fazem porque elas acham que pode dar CA, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu não queria passar pelo que a minha mãe passou. Quando eu vi a minha mãe nessa faixa, eu disse: meu Deus, eu não passo por isso nunca na minha vida. Então hoje eu sei que não tenho problema de sono, não tenho problema de perda de cabelo, não tenho problema de perda de memória. Eu já sou avoada, né? Esse negócio aí não vem. TDAH. Aí é questão de pele, de ressecamento, de exposição. E o meu chip não tem testo. Mas é um hormônio, é um implante que são 6 meses. Aí na minha cabeça funciona o seguinte: eu tomei uma injeção, um comprimido de testosterona. Esse trem não tinha que durar mais que 1 semana, não? É porque a gente tem doses. Tipos diferentes de moléculas. Temos moléculas de liberação rápida e de liberação longa. Então eu tomo uma injeção de testosterona de uma molécula de curta duração. Ela pode demorar de 10 a 14 dias para degradar e eu preciso tomar outra injeção. Eu tenho testosteronas de longa duração, que vão durar aí até 8, 12 semanas. Então, cada tipo de medicação tem uma duração e aí o metabolismo do organismo vai degradando essas moléculas e a gente faz a segunda dose de acordo com o tipo de molécula escolhida. Por exemplo, se eu tenho um paciente muito sintomático, eu não vou esperar que ele tome uma injeção, que espere aí 10, 15 dias para dar o pico máximo para ele usufruir do benefício do hormônio. Eu já começo com de curta duração, que em 2, 3 dias ele já mudou. Entendi. E aí eu sustento aquela dose ali mais alguns dias e depois eu já passo para longa duração. Então a gente vai trabalhando aí no universo dos hormônios de várias maneiras diferentes. Eu vi acho que isso metade das pessoas viram, é uma influencer que ela dá uma entrevista e fala: mas esse teu corpo, depois de 3 filhos, você toma bomba? Porque é o linguajar, né? Da história da bomba. Não tomo bomba. É só o meu chip que tem tanto de testo. Daí tem um médico que vê o vídeo e fala: não, é bomba. Porque você não produz testosterona nessa quantidade. Porque isso a gente vê muito. Eu sei que eu já falei com a minha médica, com o médico, com tudo. Essa questão também a longo prazo, porque o corpo feminino o organismo feminino não foi preparado para esse tanto
de testo. A gente tem testo, mas é uma testo que é normal. Qual seria a média? 60, 70? Daí pra menos. Daqui pra menos. Menos também já é quase morrendo, né? Pelo amor de Deus, porque menos que isso, o que sobra pra gente? Se você fosse buscada, gente, a minha sempre foi um pouco acima, mas sempre foi. 110, 120, mas assim, e eu falo, essa voz é minha mesmo desde sempre. Eu não tenho. E não perdi cabelo, tá, galera? Só pra vocês estão achando que de repente tem. Mas eu fico preocupada com essa meninada, doutor Benito, porque quando elas têm 30 hoje, quando chegar no 55 que eu tenho, o que vai ser isso? Porque é um hormônio que o teu organismo não estava acostumado. Na questão de absorção, na questão do que ele faz. Então a gente vê de vez em quando, assim, a gente tá num lugar e tem uma pessoa que dá boa tarde, daí você pensa, que esse homem? E você olha, não, calma, não é. Pra quê? A principal consequência aí, imediata e mais clara, é a mudança das características sexuais do homem e da mulher. Uma vez que você nasceu mulher, você não nasceu para produzir testosterona. Você vai ter aquele basal, aquele aceitável. Uma vez que você abusa, você vai começar a desenvolver as características sexuais masculinas. Então, por que você não tem pênis e você tem clitóris? Porque você não tinha testosterona. Hoje você tem. Então, já temos um primeiro efeito. Podemos ter um clitóris aumentado. Os lábios podem também ficar hipertrofiados. E aí vem uma voz mais grossa, vem acne, vem pilificação, enfim. Perda de cabelo, né? Todas essas características, elas vão vir. Isso daí, ao meu ver, ainda é o menor dos problemas, né? Então, as doenças cardiovasculares, essas doenças relacionadas à testosterona em si, relacionados à reprodução também, que são coisas impactantes que a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Então, a gente está vivendo uma era do abuso do hormônio. Os rins também sofrem muito com essa questão dos medicamentos. Fígado, principalmente, porque a testosterona é metabolizada no fígado, então há sobrecarga da função hepática, né? Então, e muitas outras coisas a gente ainda está por descobrir, porque são coisas recentes. A era do uso do hormônio é uma coisa. Antigamente tinha abuso de hormônio, sim, tanto que veio essa denominação da bomba, da academia, do cara que vai... O final da década de 70 para o início da década de 80, quando apareceu o Schwarzenegger na televisão, e aí começou, né, o pessoal queria ficar. Exato, mas isso era uma mínima quantidade de pessoas que às vezes tinham um problema e nem eram tão, não vinham tão à tona porque era um caso aqui e outro lá. Hoje não, hoje é um abuso realmente generalizado, fácil, né, como eu falo, fácil acesso. Então, assim, os problemas eles vão surgir com maior frequência. A gente ainda não sabe tudo o que pode acontecer, mas quando a gente fala de abuso, é tudo que... E lembrar, meninada, vocês têm uma coisa muito boa a favor de vocês têm colágeno lá no topo, né? Vocês têm... tudo ainda tá lá no topo. E se você parar pra pensar, eu não sei também se eu vou estar falando besteira, mas dizem que quanto mais testosterona, menos cabelo. Isso é fato? Temos a questão genética também. Tem gente que tem testosterona genética, mas... O homem que é careca, o pessoal brinca que o homem que é careca tá ficando calvo, é excesso de testosterona, mas o que eu quero dizer é justamente isso, essa perda de cabelo, né? A gente vê que realmente você olha pra uma menina, nossa, corpão, né? Aí ela fala, mas eu tô quase sem cabelo. Então, esses preços também, essa questão do comparação, doutor Benito. É o performar a todo custo. De ser igual, né? E nós somos tão bonitos porque nós somos diferentes. Cada uma né? Eu fico imaginando essas meninas na renascença, o povo ia olhar e dizer, né, cadê as gordinhas? Cadê a carne? Ainda com monjaro, com outras, né? Assim, dá essas misturas de coisas básicas, vamos assim dizer, porque você tá tomando hormônio, daí você tá tomando uma caneta que você tá comprando por conta própria, você tá aplicando por conta própria. Esses dias eu vi aquela Barrados na Fronteira, o cara com 3.000 canetas. Aí o policial até falou, rapaz, tu conhece muita gente diabética, né? Tirou um sarro dele, porque... Então, quer dizer,
Da onde ele família toda tá não, aqui, ó, da onde ele tá trazendo? Que é por isso que é bom a gente ter toque que eu tenho. Da onde você tá trazendo? O que tem dentro dessa caneta? Como é que essa caneta deve ser conservada? Ninguém pensa. mercado negro aí, né, de medicamento, é um negócio sério, né? Aquilo lá você pode. Podia citar, inclusive, no agro, né? Vamos lá fazer a comparação. No agro a gente tem essa questão dos químicos que são nada mais do que água com açúcar. Aí o cara chega lá vendendo um milagre, se aplica, não faz nada, mas por que não tá fazendo nada? Porque, na verdade, aquela coisa, ou é barato demais, ou tá fácil demais, tem alguma coisa errada, né? Sempre vai ter. Não, cara, o brasileiro, ele sabe fazer trem, né? Então, eu já vi o pessoal falando de recarregar aquilo ali. Você não sabe do que está sendo regado. Eles falsificam isso, cerveja, aquela drink lá com qualquer como coisa. é que é o nome do trem agora? Metanol, né? Não, era o etanol, agora é o metanol. Então, assim, e é simplesmente a magrinha. Você falou isso agora, e aí a questão disso tudo associado com o uso de álcool. Pois é, consumo. E de cigarro, né? E o tal do pendrive. Que pendrive, que continuam, né? Então, assim, tudo isso só piora. É muita modinha, né? Vai surgindo ao longo do tempo, tentando uma coisa substituir. Eu acho que as mães estão dizendo aquela frase, doutor Benito, você não é todo mundo. Ai, meu Deus, não é fácil. Pode falar? Pode? Não, eu só ia entrar no vape aqui, mas pode. Eu ia até, na verdade, eu vou aproveitar e mudar de assunto. Porque, assim, doutor Benito, eu sei que, né, eu sou extremamente grata, inclusive, né, porque eu tive uma excelente indicação. Doutor Benito também, como você falou no começo, você trabalha com a parte cirúrgica em si, né? A gente falou bastante aqui sobre a parte de consultório, mas e a parte cirúrgica, né? Então, assim, quais são as cirurgias que você principalmente atua ou que você mais gosta de atuar, né? E aí a gente sai um pouquinho até desse universo que é um pouco mais masculino para entrar no feminino também, né? Sim, a cirurgia ela vai em todos os universos, né? Principalmente o feminino, quando a gente fala mais de cirurgia geral. Na urologia um pouco menos, mas a gente também entra. E eu sempre brinco que eu sou um cirurgião urológico. Todo urologista é cirurgião. Né? Todo urologista é cirurgião, mas eu de fato eu gosto muito mais da parte cirúrgica do que da parte clínica. A gente não tem como fugir da clínica, porque faz parte do processo, mas eu gosto muito de cirurgia, eu gosto muito de operar. E principalmente essas cirurgias mais minimamente invasivas, né? Que são as cirurgias com os pequenos cortes. E a gente opera muitas mulheres, pedra na vesícula, pedra no rim, mioma uterino, cisto ovariano, as hérnias como um todo. Dentro da urologia a gente faz as cirurgias de incontinência urinária, de bexiga baixa. Endométrio também, doutor Benito? Endometriose a gente opera um pouco menos, porque o ginecologista tem uma maior atuação, mas a gente está ali sempre junto com o ginecologista também dando um suporte nas cirurgias. E nos últimos 3 anos, né, que é o tempo que eu cheguei aqui de 2023 para cá, a gente vem numa crescente muito grande e sempre prezando pela cirurgia minimamente invasiva. A gente deu conta muito de melhorar o serviço de cirurgia videolaparoscópica no Hospital São José. É uma benção, né? Fizemos alguns investimentos em materiais e hoje a gente faz todo tipo de cirurgia. A gente foi a primeira cidade no sul do Maranhão, no Maranhão, tirando São Luís, a realizar a cirurgia de câncer de próstata. Então, nem em Imperatriz não era feita a cirurgia minimamente invasiva. A gente fez também. vídeo também. Até nisso eles levam vantagem. Né? Então a gente conseguiu implementar muitas tecnologias aqui em Balsas. A gente tem uma equipe que dá um suporte muito bom, né? Tem vários. Nós agradecemos. Esses dias a gente falando que para nós o desespero era o aeroporto, né? E hoje a gente não precisa sair de Balsas para nada. A saúde de Balsas, eu acho que nos últimos
vamos colocar nos últimos 8, 10 anos, ela evoluiu que não tinha. É uma crescente, né, de muito grande, exponencial. E os pequenos detalhes que faltam ainda a gente está empenhado em corrigir. Mas no âmbito de cirurgia, é o que a gente sempre brinca e comenta, que a gente não está mais deixando a desejar. A gente consegue fazer tudo que os grandes centros fazem dentro da urologia. Às vezes a gente não tem a tecnologia de imediato. Às vezes o investimento em um material ele não vai se pagar tão cedo. Sim. Então é melhor você programar o procedimento, chamar o fornecedor, trazer a tecnologia, fazer o uso e ele levar a tecnologia embora. A gente não tem condição de comprar e manter aqui, até porque a gente ainda não tem a demanda. Então, tudo que a gente não dá conta de fazer de imediato, a gente também dá conta de programar e realizar. Mas a gente não deixa mais de fazer nenhum procedimento cirúrgico aqui por falta de mão de obra, vamos dizer. Sim. Doutor Benito, nessa questão, né? Você falou da cirurgia de retirada da próstata, é isso mesmo, né? E o que eu não teria em Balsas? Eu teria rádio? Não, os tratamentos oncológicos, de uma forma geral, hoje a gente tem procedimentos cirúrgicos. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia, uma prostatectomia radical oncológica, que é a retirada da próstata por tratamento do câncer. Ponto. Radioterapia, hormonioterapia, ou até mesmo a quimioterapia, em alguns casos, a gente não consegue fazer em Balsas. Nem no setor público, nem no setor particular. Aí a gente vai encaminhar esses pacientes, nossa referência no município é Imperatriz ou São Luís. Eu ia perguntar se também teria Araguaína. Mas não é nossa referência, né? Você muda de estado. Depois eu lembrei, por isso que proximidade para nós né? Eu imaginei que seria isso. Mas também é uma coisa que é com o tempo, né? Com o tempo. Porque muitas vezes a retirada do CA de próstata, eu posso não ter que passar pela rádio, aqui, igual a mama, né? Tem mulher que vê no início, ela não precisa. E tem agora, eu tive uma amiga que fez um outro procedimento, eu não vou lembrar o nome, doutor Benito, que já retira o CA de mama, injeta algum produto lá, alguma coisa, então ela não precisou passar por esses tratamentos. Só está fazendo esse acompanhamento, que é o normal, né? Que as pessoas têm que entender que ela tem um período que ela tem que ficar acompanhando para ela poder se dizer curada, né? Exatamente. Então, que tempinho seria esse, doutor Benito? Isso é de organismo para organismo? Não, varia do tipo de câncer. Cada tipo de câncer a gente tem um tempo de acompanhamento. Por exemplo, no câncer de próstata a gente opera, e aí o PSA, que é o grande marcador de doença prostática, no início ele vai estar alto, a gente opera, a tendência é que ele caia para próximo a zero, ele não vai ficar zero, porque a gente tem alguns outros órgãos que também produz próstata, PSA numa quantidade mínima, e a gente acompanha esse paciente por até 7 anos. Após 7 anos de acompanhamento, a gente pode falar para o paciente que ele está curado. Antes disso, a gente precisa fazer um acompanhamento, e esse acompanhamento, no primeiro ano, a gente faz de 3 em 3 meses, segundo e terceiro ano de 6 em 6 meses, a partir do terceiro ano, um acompanhamento anual até o 7º ano. Depois do 7º ano, a gente pode dar alta desse paciente, mas geralmente você é um casamento, né? Você vai acompanhar esse paciente aí para sempre, porque uma vez que você tem uma doença dessa, você fica bem mais receoso e cuidadoso. Eu sei, assim, que para o homem, essa questão da próstata é muito ligada ao emocional. Assim como a questão da mama para a mulher. E até a gente sabe que muitas vezes a mulher é mais fácil, eu tô falando porque eu tenho várias amigas, então assim, é mais fácil a mulher aceitar a retirada do útero do que a questão da mama. Eu vejo muito isso em conversas, né? Tá aparente também, né? Não, mas é uma questão que te remete ao teu gênero, ao teu sexo, né? Então eu sou mulher e tenho que ter, né, as mamas. E a gente sabe, numa questão de tabu, doutor Benito, que ao invés do paciente conversar com o médico, conversar com o especialista, ele escuta, mas se você retirar a próstata, você não vai ter mais ereção. Se você retirar a próstata. Então, o que de real acontece? Isso pode acontecer com aquele que demora a descobrir o câncer, ou é da cirurgia em si? Por que se criou esse, vou chamar de mito, porque eu também não sei se é verdade, não. Não, isso é verdade. Nós temos dois
duas principais doenças que acometem a próstata. Nós temos o crescimento benigno, que não tem nada a ver com o câncer, e temos o câncer de próstata. No crescimento benigno, nós vamos fazer alguns tipos de tratamentos benignos. Vamos imaginar que a próstata é uma laranja, ela tem uma casca grossa por fora e tem o bagaço ali no meio. Se eu tenho uma doença benigna, é porque o bagaço cresceu, tampou o canal da urina e está me dificultando urinar. Então eu vou fazer um tratamento benigno. Já é um alerta isso daí. Não é um alerta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá. O crescimento benigno é só o bagaço da laranja que cresceu. O câncer cresce na casca. Entendeu? E quando eu faço o tratamento dos problemas benignos, eu entro pelo canal da urina ou cortado mesmo e vou tirar só o bagaço da laranja. O nervo que me dá a ereção, ele passa na casca da laranja. Se eu faço uma cirurgia benigna no bagaço da laranja, eu não vou comprometer a minha ereção. Sim. Quem eu era antes, eu vou continuar sendo depois. A cirurgia não é desculpa para nada. Quando eu faço a cirurgia de câncer de próstata, eu estou fazendo uma cirurgia radical. Eu preciso tirar tudo. Agora, eu não sei a distância exata que o nervo está da casca da laranja. Tem gente que está um pouquinho mais separado. Na hora que eu vou fazer a cirurgia, Não passa nem perto. não passo nem perto. Esse paciente tinha ereção antes e vai continuar tendo depois. Tem gente que é... Esse que é grudado, aí eu vou partir do princípio oncológico, do tratamento de câncer. Eu deixo um pouquinho de próstata e preservo o nervo no risco de ficar doença, ou eu leso o nervo, tiro a próstata toda e trato o câncer 100%. Então a gente sempre vai prezar pelo princípio oncológico. Por quê? Porque se o câncer continuar lá, eu vou ter que fazer outro tratamento. Só vai saber na hora da cirurgia. Se houver, são coisas microscópicas, a gente não consegue enxergar com evidência o nervo. Então, se eu lesei o nervo e eu tenho uma disfunção erétil, eu tenho várias formas de tratamento. Eu posso tentar o azulzinho com a tadalafila, eu posso tentar umas canetinhas que a gente aplica, tipo o Monjaro, tem uma canetinha que a gente bota o indutor de ereção nela e aplica no próprio pênis. Pode reverter esse quadro, ou também eu posso botar as próteses penianas. Então a gente está pensando no princípio oncológico. Então, quando eu faço a cirurgia de câncer de próstata, há sim uma chance real desse paciente ficar impotente, com disfunção erétil. Assim como há uma chance real dele ficar incontinente, perdendo xixi mesmo sem sentir. Por quê? Porque na frente da próstata tem um músculo que segura o xixi. E aí, às vezes, o músculo é mais longe, é mais perto, a gente não consegue prever isso antes da cirurgia. E às vezes você acaba machucando um pouquinho o músculo que segura o xixi e esse paciente pode ficar incontinente. Então, e é a mesma coisa, ou eu deixo o próstata ou eu machuco um pouquinho o músculo. Se eu deixar a próstata, eu continuo doente. Se eu machucar o músculo, eu vou ficar incontinente, mas eu tenho tratamentos para isso. Posso fazer fisioterapia, posso botar uma telinha, posso botar um esfíncter, enfim, tem tratamento. Exatamente. Então, a cirurgia, o tratamento de câncer de próstata é a maior cirurgia, uma das maiores cirurgias que a gente tem dentro da urologia, e toda cirurgia de grande porte tem grandes complicações que podem acontecer. E as duas que mais o homem teme é a disfunção erétil e a incontinência urinária. E são coisas reais, pode acontecer. São coisas tratáveis. E são coisas tratáveis. A cirurgia aberta, ela me dá a maior chance disso acontecer. A cirurgia por vídeo, a videolaparoscopia, a chance disso diminuiu mais. A robótica melhora ainda mais os nossos resultados. Sim. Então a tecnologia está evoluindo. A cirurgia robótica, os robôs eles são muito bons para cirurgias pélvicas, porque é um lugarzinho apertadinho. O braço do robô é muito articulado, enfim. Agora tentando imaginar, mas nessa cena não consigo imaginar como e onde, entendeu? Porque realmente pequeno espaço. Então, aquela questão, vamos procurar, achou legal, achou no início, até nisso vai ser melhor. Vai ser melhor. Porque tá menor, eu vou chamar de caroço, pode chamar de caroço. O caroço tá menor, então assim, as chances suas, como o doutor Benito disse, ele é um CA que não é tão que se espalha, né? Ele, claro, que ele é um CA, não deixa de ser CA. Então, assim, faça os exames periódicos, a mulherada vai. Tem a campanha
né, Campanha anual, do Novembro Azul. do Novembro Azul, que eu acho que essa campanha ela devia ser mais agressiva. Porque a da mulher entendeu? A gente sabe. mais forte, né? Quando eu digo agressiva, presente, né? Mais abrangente. de escutar pacientes falando, a gente escuta mulheres falando, você vê mulheres dando depoimento. Menos homens, né? Dando depoimento, ninguém quer falar, né? Eu não Então, gosto você disso, né? vê uma mulher falando, você vê a mulher falando como foi pra ela descobrir isso. Você tem em séries, em filme, falando a respeito disso. A gente sabe que ele mata muito mais. Mas pra mim precisaria, assim, sabe? De várias idades, olha. Persuasão. Cara, porque eles ficam nessa enrolação. É difícil, tem que botar uma coleira pra levar no médico. Pelo amor de Gente, Deus. ninguém tem pai. Como diz a história, as filhas e as mulheres têm que levar os maridos e os pais pro. Não, e ainda botar do lado e ter que falar pro médico o sintoma. O que eu tô sentindo mesmo? Acontece Dos dias eu tô com febre. O que eu tomei? No consultório é uma coisa que eu até brinco. O paciente senta, a mulher senta do lado. Eu falo, como é o nome do senhor? Não, fulano de tal. O que o senhor tá sentindo? Aí eles. Olha pra ela. Deixa eu falar com Aí dois olhos da esposa pra perguntar, não, moço, fala aí o que o senhor tá sentindo, e ela vai fazendo as complementações. Mas até nisso Mas a gente vê. sabe o que acontece essa audição. também, doutor Benito? Que muitas mulheres, o Carlos já vai ao médico, assim, sem eu estar, sem eu entrar na sala, mas a gente sabe que muitas vezes eles mentem. E é por isso que a gente acompanha. Eles mentem, cara, eles fingem que não tá passando por nada. Pra poder passar de serviço. Exatamente. Eu já escutei, não, eu não vou no ortopedista porque eu não posso parar. Eu digo, tu vai parar. Ó, que teu joelho dá pau aí, tu vai parar. Então, né? Eu nem tenho esses casos lá em casa. Tem um lá que esses dias atrás estava no Esse é o problema do cromossomo Y? Pode ser. Talvez a perna mais curta, né? Cromossomo X não tem problema. Vira do avesso, gente. A gente faz. Doutor Benito, fala um pouquinho mais sobre a questão das diferenças de cirurgia. Eu acho que principalmente para a mulherada, aí no caso, às vezes também a gente sabe que tem muitas mulheres que têm receio de fazer a cirurgia. Ela tá lá com mioma, ela tá lá com pedra, ela tá com algum problema, ela precisa passar pela cirurgia. Mas, às vezes também pelo medo da cirurgia, pelo medo da recuperação, né? Às vezes porque tem um filho pequeno, enfim, por causa da rotina, às vezes é uma mãe solteira, solteira no sentido de sozinha, mãe solo. Então, assim, eu acredito que, e eu falar, assim, pela minha experiência foi maravilhosa. Eu brinco, né? Até quando eu chegava no consultório, você falava assim, quem fez a cirurgia? Eu digo, eu acho que foi outra pessoa que fez, porque eu acho que eu não fiz, porque com 5 dias que eu tinha feito a cirurgia, quando eu voltei no consultório, quer dizer, na verdade, no outro dia eu não tava sentindo nada. Então, assim, no mesmo dia eu não tava sentindo nada. Gente, e assim, é sério, porque eu falo com outras amigas que também fizeram e que falam, nossa, foi maravilhoso, porque foi a melhor escolha que eu fiz. Então, assim, mas a gente sabe que uma cirurgia tradicional, às vezes até pela condição da paciente, ela vai precisar fazer realmente uma cirurgia aberta. Então, assim, para quem não conhece também, quais são os tipos de cirurgia, como que ela pode fazer, tempo de recuperação, o que isso muda? Uma coisa que a gente precisa deixar claro antes de explorar os diferentes tipos de cirurgia, é que toda cirurgia ela tem a mesma finalidade. Então, se ela é uma cirurgia convencional, cortada ou por vídeo, o problema ele vai ser resolvido, porque é uma coisa diária no consultório também. Não, doutor, eu quero fazer aberto para tirar tudo. Mas os pacientes precisam entender que nas duas cirurgias trata o problema da mesma forma. Vai ser resolvido o problema, vai se tirar tudo. Agora, quais são os benefícios da cirurgia por vídeo, que é a cirurgia minimamente invasiva? É a recuperação, né? É uma recuperação muito melhor. O trauma cirúrgico, o estresse cirúrgico causado é muito menor. Por organismo. Por organismo. A dor nesse 95% menos. O risco de sangramento diminui, o risco de infecção diminui. A visualização das estruturas são muito melhores. Por exemplo, a cirurgia que nós fizemos.
uma esterectomia? Você opera numa cavidade, onde o útero está lá embaixo e você está olhando aqui de cima na cirurgia convencional. Na cirurgia por vídeo, você está olhando de frente o órgão. Você vai lá visualizar com uma câmera que pode aumentar até 16, 32 vezes aquela estrutura. Então, todo mínimo sangramento, toda pequena dissecção que você vai fazer, a qualidade e a tua chance de fazer aquilo de uma maneira mais assertiva é muito maior. A recuperação muito melhor. A dor no pós-operatório é bem menor. O paciente no mesmo dia, assim, grandes cirurgias a gente costumava demorar 2, 3 dias para dar alta. Hoje a gente pode dar alta em 6 horas, 12 horas. Então o paciente vai para casa mais rápido, conforto da sua casa, a quantidade de dor que ele sente é menor, volta mais rápido ao trabalho. Então é uma cirurgia que nem se compara com a cirurgia convencional. Os benefícios são muito maiores. E há indicações e indicações. Nem todas as cirurgias a gente pode fazer por vídeo. A sua cirurgia mesmo foi um grande desafio para a gente. A gente está falando de um buraquinho de 1,5 cm. Sim, depois que cicatriza, você não sabe, você tenta procurar para ver onde está e não acha. Mas para você tirar um órgão gigantesco. Essa retirada que eu ia perguntar, é por sucção? Vai depender tudo do tamanho do órgão que a gente vai tirar. Por exemplo, numa esterectomia, que é a retirada do útero. Se o útero for pequeno, a gente pode usar do mesmo princípio do parto. A gente pode tirar o útero por dentro da vagina mesmo. Agora, se for um útero muito grande, não vai conseguir se retirar. Aí a gente tem um outro dispositivo onde ele funciona como um moedor de carne. Você vai encostando no útero, ele vai sugando e moendo e vai saindo as tirinhas do útero para fora. Então, para tudo tem uma solução. Agora, uma coisa que a gente realmente, Dr. Benito, está precisando de próximo. Isso aí. E esse trem já tá da época das cavernas. Exatamente. Para você ver como é verdade, né? Então, para tudo a gente tem, sim, se inventa uma opção para melhorar o tratamento, para a recuperação ser melhor. Essa semana mesmo a gente fez uma cirurgia na paciente. A gente retirou a vesícula, retiramos o útero, tiramos um ovário e tratamos uma hérnia. Senhor! Vídeo. Tudo por vídeo. Como demorou esse procedimento? Foram 2 horas e 40. Quer dizer, rápido. Não foi tão demorado. Rápido. E aí nós fizemos tudo isso nessa paciente. A gente começou a operar de tardezinha. Quando foi umas 7 e pouco, a gente já tinha acabado a cirurgia. No outro dia, 8 horas da manhã, ela estava de alta. Então ela passou o tanto de cirurgia que ela fez, 4 procedimentos em um. E em 12 horas a paciente foi de alta. Até porque dizem, né? Gente, eu sou leiga, eu tô falando assim em um vocabulário bem leigo. Que quanto mais tempo o paciente fica aberto, mais problema de cicatrização, aquela coisa toda. Então, além disso tudo, tem toda essa vantagem também. Tem toda essa vantagem. Porque assim, uma vez que a gente faz um corte, abre o abdômen do paciente, deixa aquele abdômen exposto ao meio ambiente. Quanto mais tempo se passar, maior risco de infecção, maior contato, muda a temperatura do organismo. Não é só abrir ali, né? Você tem outras camadinhas para abrir também. E aí você passa mais tempo com aquilo ali aberto. Maior exposição, diferença de temperatura do ambiente para o organismo. Sim. Na cirurgia por vídeo, a gente não tem muito disso. Então, a gente não tem uma barriga aberta, não tem uma exposição tão grande, a gente não muda tanto a temperatura do organismo, e isso tudo lá no final diminui o estresse que o organismo vai passar. Então, o benefício já começa aí. A gente tem um estresse cirúrgico, um trauma cirúrgico bem menor. Então, as reações inflamatórias, as reações endócrinas, as relações... É questão de dor pós-cirúrgico, né? Um corte, gente. Exatamente. E aí, nessa cirurgia, a gente faz furinhos de 0,5 centímetro. 3 furinhos. 3, depende, né? 3, 4. Nesse caso aí que a gente fez 4 cirurgias em uma, a gente precisa aumentar o número de furos. Porque são uma cirurgia diferente. Eu ia falar, mas aí é equipe médica nesse caso, para essa quantidade de procedimentos numa única cirurgia? Você fez sozinho? A gente sempre opera. Quem opera sozinho sempre opera. Tem o cirurgião, o auxiliar, o instrumentador, o médico anestesista e o circulante. Então é sempre uma equipe ali que está disponível para fazer o procedimento. Mas o mais importante é que a gente tem isso em Balsas hoje. Temos vários cirurgiões habilitados que podem fazer, e a gente consegue fazer no São José,
O que nos falta ainda é nos casos mais complexos que a gente ainda não tem a UTI, que é um suporte maior. Mas, com fé em Deus, esse ano a gente vai tirar esse sonho do papel e aí a gente vai poder tratar casos mais complexos, né? Porque assim, a tecnologia para fazer o procedimento a gente tem. Os profissionais habilitados para fazer a gente tem. Mas às vezes a gente tem um paciente com status clínicos um pouco mais comprometido e a gente precisa desse suporte avançado no pós-operatório e a gente não tem. Mas com fé em Deus, assim como nesses 3 anos a gente vem mudando muitos paradigmas, esse vai ser mais um que a gente está... Isso é um presente. Você chega, você faz, você se vira do avesso, claro. Dependendo do que você vai ter que fazer de tratamento, é fora. E doutor Benito, nessa questão da saúde, né? A gente falou de homem, a Diana falou da questão de cirurgia. O que o doutor Benito trata com a Lara, com uma paciente mulher? O que eu trataria com um urologista? Porque tem mulher que também se pergunta isso, né? Isso. A urologia, como no início a gente colocou, tem a especialidade uroginecologia. Então, nunca ouvi falar. Dentro da uroginecologia, a gente tem várias doenças que a gente pode tratar. Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é quando a mulher tosse, faz força, espirra, perde xixi. A gente tem a incontinência urinária de urgência, que é aquela mulher que deu vontade de ir no banheiro, se ela não for agora, ela faz xixi na roupa antes de chegar no banheiro. E às vezes isso não é tratamento cirúrgico, é medicamentoso. A gente tem a paciente que tem a bexiga baixa, o útero baixo, que a gente pode tratar também, fazer cirurgias por via vaginal ou mesmo cirurgias por via... É antiga que eles falavam, a tal da perine? Ou não? Tô falando... É uma coisa, é mais ou menos isso, que a perineoplastia é uma plástica do períneo. Ok. Aí a bexiga baixa você pode corrigir com uma perineoplastia, mas lembrando que se eu tenho uma bexiga baixa, é porque meu músculo que sustenta a bexiga, ele já... mulher que não deu à luz e pode ter, né? Pode sim. É uma coisa muito relacionada ao colágeno, né? Então o músculo vai perdendo sustentação e aí a bexiga pode descer. E aí a gente faz uma perineoplastia, a gente dá uns pontozinhos naquele músculo que já cedeu uma vez, então ele pode ceder de novo. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as indicações de perineoplastia. Mas voltando às cirurgias, a gente pode fazer essas da bexiga, pode fazer as de útero. A gente trata muitas mulheres com infecção urinária recorrente. Então eu tenho 2, 3, 4 episódios de infecção de urina por ano. Vale a pena uma investigação mais detalhada. Porque não é só tomar um antibiótico e tratar a infecção. Se ela é de repetição, ela tem alguma causa. E aí a gente precisa disso daí. E uma coisa que a gente opera muito, quase que diariamente, pedra no rim. Então, mulherada, né? Porque a gente segura xixi, porque a gente não bebe água, o que seria? Tudo um pouco. E aí entra o sedentarismo, a alimentação. Hoje, assim, um dos principais fatores de se formar pedra, beber pouca água. Segundo, o excesso de sal. Mas quando a gente fala excesso de sal, a gente está pensando que é o sal da comida. Sim. Mas você vai tomar uma cerveja, tem sal. Refrigerante tem sal para estragar. É bom, né? Conserva. Então, todos esses alimentos industrializados, eles são ricos em sódio. Favorecer. E a vesícula também seria a questão do sódio, doutor? Não, a vesícula é mais uma questão de colesterol, de hormônios femininos, tanto que a gente vê poucos homens com pedra na vesícula. Realmente é uma doença mais característica da mulher. Aquela mulher ali acima dos 30 anos, que já multípara, um pouquinho acima do peso, é bem característico, é uma doença mais feminina. Gente, o ano começou, bora cuidar da saúde. Se você não... Já não resolve tudo, não. Só vai avisar. E outra coisa, né? Eu acho que uma grande questão é realmente um acompanhamento, porque não é uma vez. O problema é que quando você toma uma vez, aí você acostuma, não deu certo dessa vez, eu vou continuar. E aí você larga o acompanhamento, deixa de procurar realmente um especialista. Doutor Benito, alguma coisa que nós não falamos, sugestões, recomendações, dicas, fique à vontade, para a gente ir aqui se encaminhando para
Né? A gente E pensou. já o consultório Você tinha pergunta? Porque assim, a amiga tem quase. eu não vi nem que você tá passando. Tem atendimento, daqui a pouco tem que voltar para consultório. Comer, como você É recomendável, e tomar bastante água também. Doutor Benito, por favor. Ah, sim, pode falar também, por favor, onde fica o consultório, local de atendimento, enfim, fica à vontade. Eu acho que o bate-papo foi muito produtivo, muito legal. A gente foi em vários assuntos delicados, mas se eu fosse falar de crianças, eu não precisaria ser tão enfático, porque a gente tem as mães e as vós que são muito cuidadosas. Se a gente fosse falar dos problemas de saúde das mulheres, como a Lara falou, a mulher, ela vira do avesso, mas ela acha o problema. Então o recado que eu vou deixar é para nós, os descompromissados com as nossas saúdes, né? Eu sou homem e às vezes eu também esbarro em alguns... E falta de cuidado, né? Outro dia até me pediram, precisava fazer um contrato, precisava pelo menos de um exame de sangue. Eu falei, não, eu tenho um aqui, eu vou pegar. E quando eu fui pegar, eu pensei, fiz... Não, 5 anos. Na correria do dia a dia, você pensa, não, eu tenho um exame que eu fiz outro dia. Mas o tempo passa e a gente realmente não se cuida. Então, meu recado são para os homens. A gente precisa se cuidar, principalmente os homens acima de 50 anos. Não esperar o Novembro Azul, porque o novembro são só 30 dias, passa correndo e a maioria não vai. Você tem pênis o ano todo. Exatamente. Tem que cuidar disso, até porque a próstata, ela é um órgão do trato reprodutor. Então, se ela tiver algum problema, com certeza, uma das coisas mais importantes da vida do homem, que é o sexo, vai estar comprometida. Então, esse é meu recado, para que os homens possam se cuidar mais. Vá ao urologista, não precisa falar que eu sou o médico de vocês, mas vai lá. A gente vai cuidar da saúde de vocês. Não lembro o nome dele. Exatamente. E meu atendimento eu realizo no Hospital São José. Eu tô lá, a gente atende consultas particulares, plano de saúde, e também na Clínica Imagem Diagnóstico, onde a gente já está atuando lá desde o início, desde março de 2023, e vamos continuar por muito tempo ainda aí. Amém. Que permaneça aqui em Balsas, né? Nada contra a outra cidade, já que você é quase um nômade, né? Mas Balsas com certeza fica muito grata com a sua contribuição para a nossa saúde, né? E eu digo isso em causa própria, adoro, né? Vou ter que assim, ler em alguém. eu falo assim, e o mais legal é porque assim, a gente passa pela cirurgia e a gente vê o resultado. Não tem como você não falar para as outras pessoas, porque as outras pessoas te perguntam, né? E você vai trocar uma ideia com uma mulher, a mulher tá com o mesmo problema, você fala, minha filha, pelo amor de Deus, vá lá, né? Porque não sofra. Pronto, é sobre isso, né, gente? É sobre qualidade de vida. Então, acho que realmente para começar o ano aí já, se você não está fazendo lá, a gente tem que fazer o preventivo lá no ginecológico, né, gente? A cada 6 meses vai lá na médica, pelo menos uma vez por ano, então, já que não tá indo, mas pelo menos uma vez por ano. E assim, tá precisando de algum, né, tá com alguma coisa que é recorrente, tem um histórico, procure um médico. Então, o médico é realmente a pessoa capacitada para cuidar da nossa saúde. Então, doutor Benito, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Era uma entrevista desejada, né, Lara? As informações são muito... E as informações maravilhosas. Então, nosso muito obrigada, viu, de coração. E um chama na botina, né, para todo mundo lá da Imagem Diagnóstico, lá do Hospital São José também, né, que a gente sabe que tem toda uma equipe por trás, né, desse trabalho que você faz também. Então, com certeza. E eu fico grato pelo convite. E demorou, mas saiu. Na hora certa. Começar o ano com o pé direito, pagando as dívidas e as promessas do ano anterior. Verdade. É isso? É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao final. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.